Fala, meus irmãos, Felipe Furlan aqui mais uma vez. E, gente, como vocês podem ver no vídeo de hoje, a gente já não tá mais naquele mega estúdio de gravação profissional. Mas, como diria o Fogaça do MasterChef, a simplicidade é o último grau da sofisticação. E bom, o primeiro vídeo foi para fazer um negocinho um pouquinho mais caprichado para vocês. E os agradecimentos estão na descrição do último vídeo. Então, se você não viu, tá no card aqui em cima. E bom, sem mais delongas, eu não quero ficar enrolando também. No vídeo de hoje, a gente vai falar do fundamento de toda a fé cristã. O fundamento de todo aquele que diz acreditar em Cristo Jesus. E sem dúvida nenhuma, meus irmãos, o fundamento daqueles que encontraram o verdadeiro amor. Para vocês que não estão entendendo, eu vou falar nesse vídeo acerca das boas novas de Cristo Jesus. Então, para começar esse vídeo, eu gostaria de te perguntar: por um acaso vocês já ouviram as boas novas de Cristo Jesus? Para vocês que não sabem o que são essas boas novas, no geral é o que a gente chama de evangelho. E fiquem tranquilos, porque essa mensagem só é a mensagem que o Filho de Deus deixou toda a honra, glória e poder dos céus para descer aqui e nos entregar pessoalmente. E bom, meus irmãos, para que a gente possa entender o que são essas boas novas, a gente precisa estabelecer alguns princípios, alguns conceitos antes. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de estabelecer com vocês é o seguinte: Deus é a essência de santidade, perfeição e bondade. E nele não existe margem ou brecha para qualquer tipo de erro ou imperfeição, qualquer tipo de pecado. A gente entendendo isso, a gente já pode ir para o segundo princípio. O segundo princípio que a gente precisa estabelecer é que quando o homem foi criado no Éden, ele foi criado para que tivesse comunhão com Deus. E não só foi criado para isso, como ele tinha isso constantemente. Mas quando o homem decidiu comer do fruto do conhecimento, ele acabou desobedecendo a Deus. Como o homem acabou se sujando do pecado, ele não podia mais habitar diretamente com o ser que era a essência de pureza e perfeição. Em Romanos 3:23, Paulo vai falar que todos pecaram e por consequência destituídos estão da glória de Deus. Já em Romanos 6:23, Paulo vai falar que o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, essa morte ela dialoga diretamente com a morte que Deus tinha descrito no Éden. A gente não está falando de uma morte física, mas de uma morte espiritual. E para isso a gente precisa ir para o terceiro conceito, que é o homem. Nós somos formados de três naturezas. A gente é formado da natureza do corpo, a natureza física, tudo aquilo que a gente consegue ver, tocar, sentir, é o físico. A gente também é formado da segunda natureza, que é a alma. Ou seja, a alma é responsável por fazer a gestão de todos os sentimentos. Então, quando a gente sente raiva, sente felicidade, sente tristeza, a gente está sentindo isso através da nossa alma. E o nosso terceiro plano é o plano espiritual. Esse plano que sofreu a morte descrita por Deus no Éden e por Paulo aqui em Romanos. E por coincidência, essa natureza espiritual, ela é a natureza do nosso Deus. A Bíblia vai falar que Deus é espírito. Ou seja, se a gente tiver só o nosso físico, a gente não consegue conhecer a Deus. Por isso é tão grave o pecado que foi gerado no Éden. Porque o que antes era o que nos conectava a Deus, morreu. E o homem não é capaz de restaurar isso sozinho. Então aí você me pergunta, pronto, agora a gente está preso? A gente não pode mais conhecer a Deus? E é aí, meus irmãos, que entram as boas novas de Cristo Jesus. A Bíblia vai falar em João 3:16 ao 19 o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Ou seja, meus irmãos, a gente está falando que o próprio Criador do universo, o Verbo que não só estava com Deus, mas que era Deus, veio até nós por misericórdia e bondade, para trazer vida ao que precisava de vida. Ou seja, não é nossa obra que nos conecta a Deus mais uma vez, mas o Filho, e somente o Filho. Jesus vai falar na Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E justamente, meus irmãos, ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus, porque Ele é o único capaz de trazer para nós o que nós precisávamos. Ele é o único capaz de trazer de nós a vida que tanto nos é necessária.
para que nós pudéssemos conhecer o Criador de todas as coisas, para que nós pudéssemos conhecer aquele que nos criou, aquele que nos amou desde o ventre das nossas mães. E justamente, meus irmãos, essas são as boas novas. Aquele que era o detentor de toda a pureza decidiu deixar essa pureza de lado para tomar as nossas sujeiras e nos fazer limpos. Ele era o único que podia virar as costas para nós, mas foi ele que decidiu vir até nós. Ele decidiu nos abraçar e demonstrar que nós somos amados por ele. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas o fato de Cristo olhar para todos os nossos pecados e tomar eles para si mesmo é algo inacreditável. Porque Jesus podia muito bem ter vindo para a terra para falar, vou botar ordem na casa, vou descer lá e vou reinar sobre todo mundo, porque ele tinha total poder e autoridade para fazer isso. Mas ele decidiu vir de maneira humilde, mas ele decidiu vir, se humilhar por nós, para que nós víssemos o seu amor e a sua bondade e verdadeiramente conhecêssemos o amor do nosso Deus. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas aconteceu muitas vezes de eu olhar para mim mesmo e me encontrar num abismo tão fundo que eu falava, cara, eu não consigo sair daqui. Mas é justamente nessa hora que Cristo Jesus se demonstra, é nessa hora que Cristo Jesus demonstra a sua perfeição e o seu amor, a sua graça e a sua infinita misericórdia por nós. Porque como eu falei antes, meus irmãos, faria todo sentido Jesus decidir virar as costas para nós e nos deixar de lado. Mas por isso eu fico tão contente em saber que existem notícias como essa. Por isso eu fico tão contente a ponto de não conseguir guardar para mim mesmo. Por isso eu fico tão contente a ponto de mudar minha vida inteira ao redor dessa verdade. Porque são notícias boas demais para serem verdade. O nosso Criador veio até nós em bondade, em misericórdia, em perfeição, para que nós conhecêssemos o seu amor. E não só isso, meus irmãos, como ele foi humilhado por nós, aqueles que ele queria salvar, e foi fiel ao seu plano até morte e morte de cruz. Mas aconteceu algo que é muito melhor que ele ter sido fiel até a morte. Nem a morte de cruz conseguiu parar ele. Ele ressuscitou e em glória um dia ele voltará. Sabe, meus irmãos, sabendo que esse cara que tomou todas as minhas dores, todos os meus pecados, um dia vai voltar para me buscar. Faz com que eu não consiga mais viver a minha vida voltada para mim mesmo. Me dá uma esperança de entender que um dia ele vai vir do céu em glória, honra e poder para me buscar mais uma vez. Meus irmãos, eu tenho certeza que essa vida não tem nada melhor para oferecer do que ver Jesus voltando dos céus em toda a honra, glória e poder que ele tem. No fim do dia, as boas novas, elas contam acerca do Cordeiro, foi em direção ao matador. E bom, meus irmãos, eu não sei se vocês têm vivido uma vida que anseia pela volta do Cordeiro, mas se vocês não conhecem o amor dele, se vocês não conhecem, eu gostaria de convidar vocês a conhecê-lo. Porque, meus irmãos, falando de experiência própria, não há nada melhor que entender do amor dele. Não há nada melhor que conhecer o amor dele, que conhecer ele. Porque, como eu falei, a cruz não parou ele. Ele ainda está vivo. Nós podemos ter intimidade com ele. Nós podemos conhecer os planos e a boa, perfeita e agradável vontade que ele tem para as nossas vidas. Então, se você não conhece, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração no final desse vídeo. Eu gostaria de convidar você a clamar pela presença dele, a clamar pelo amor dele, porque a Bíblia vai falar que é como se ele batesse a porta do nosso coração e ele não vai forçar a entrada. A gente precisa abrir para ele. A Bíblia também vai falar que os que o procuram, o encontram. Então, meus irmãos, se vocês nunca procuraram por ele, eu gostaria de convidar vocês a fazer isso, porque eu tenho certeza que ele não vai deixar essa oportunidade passar. O amor dele por você é infinito, ele tem um plano para sua vida e ele quer passar a eternidade com você porque ele te ama. Não há nada que o mundo possa fazer para te separar desse amor se você decidir abraçar ele. Bom, eu oro para que com esse vídeo você possa entender um pouquinho melhor do amor dele, para que com esse vídeo você possa entender um pouquinho melhor da vontade dele e principalmente que você possa viver por essas boas novas.